E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. As relações interpessoais dentro das guardas municipais. É interessante como nós fomos forjados para sermos líderes. Quase todas as situações nós chegamos e temos que resolvê-las. É interessante, pois as pessoas formam guardas municipais hoje com muito mais técnica do que foram as formações em outrora. Eu me recordo muito bem de uma pessoa excelente, que tem um carinho muito grande, Dr. Isaías Turaro, mas que tinha o seu método de ensinar e de nos formar. A minha turma de Santa Bárbara do Oeste, 2006, nós andamos a cidade toda, na área rural, na área urbana, fazendo trabalho realmente assim, como se fosse de reconhecimento de campo. Por quê? Eram quilômetros e quilômetros, 10, 15 quilômetros a pé, dentro da área rural. Nós tínhamos que saber sobre azimuth, tinha barbante para medir, tinha muitas coisas que na prática nós não utilizaríamos, mas era um tipo de formação para um tipo de aprendizado que nós internalizamos. Claro, as formações, sempre que nós temos dentro das guardas municipais, é fato que você está trazendo uma pessoa que é um cidadão para se tornar um agente de segurança pública. E é assim que nós fazemos com que ele perceba o peso da ação dele. Não é mais o fulano de tal, agora é o município fulano de tal, agora é o estado ou a própria federação, a própria união trabalhando. Por isso que quando nós estamos uniformizados, não somos nós. Mas esse trabalho de líder que nos formam para que nós façamos, dentro das corporações, nós somos liderados. E é aí que nós temos as grandes dificuldades. A maioria das guardas municipais tem planos de carreira, de cargos e salários frustrados, que não funcionam. Nós não temos as progressões horizontais, verticais, não temos a antiguidade como posto, como merecimento que deveria ser. Claro, a antiguidade deve ser posto sim, pois a corporação ela surgiu e foi alicerçada por tantos que fizeram antes que viessem as novas gerações. Mas como você esquece daqueles que estão chegando agora? Não é possível. Tem que agregar a todos, agregar as gerações. E só pelas gerações nós já teríamos dificuldades das relações interpessoais. Pois há pensamentos diversos. Quer ver? Questão de barba. Hoje, tanto quanto dificultado dentro das corporações e outras questões a mais. Claro, nós vamos ter dificuldades pela questão das gerações, pelas questões de deslumbramento que causa o início das atividades. Claro, nós teremos aqueles que vão se desmotivando em razão da justiça amorosa, mas as relações interpessoais, elas nunca deveriam fugir do respeito. E dentro das corporações, o respeito, ele deve nortear sempre. Claro, é fácil falar, é bonito dizer, mas Eliel, como se alcança isso dentro das corporações? Sendo que a corporação acaba sendo um espelho do que é a sociedade, onde a maldade graça. E o que é essa maldade que é disseminada? Quando nós falamos em maldade, já me vem à mente a inveja. E a inveja não é a vontade de ter aquilo que o outro possui, e sim a tristeza pelo que o outro possui. Quantas vezes? Trocou de carro, comprou uma casa, aquela relação pessoal é criticada, é falada na maldade, da inveja, porque não se quer, de repente, aquilo que o outro possui, mas sente uma tristeza pelo que o outro possui. Isso é aglomeração de pessoas, acabamos tendo a inveja. E como combater isso dentro das corporações? Não é possível combater o mal no mundo se não combatermos o mal em nós. É tão engraçado. Meus pais são evangélicos por bastante tempo, eu fui para a igreja evangélica, hoje ainda continuo, mas de forma esporádica, não tenho uma religião definida, mas quase sempre quando as pessoas vão à igreja, elas vão e ouvem o pastor, de repente o cooperador, quem está lá falando, e diz, fulano de tal é que tinha que estar na igreja. Quando na verdade você deveria aproveitar a parte que lhe cabe. Por isso que você, guarda municipal, quando diz, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui não vai de nada para lugar nenhum, as coisas sempre foram assim e continuarão sendo. Você está mais dizendo sobre a sua capacidade de mudança, de adaptação e de contribuir para o seu meio do que para a própria corporação. É necessário
combater o mal em nós para que consigamos combater o mal no mundo. Quase sempre nós nos chateamos nas relações interpessoais dentro das corporações e nos chateamos mesmo. Às vezes somos voluntários ao extremo. Ah, porque eu faço palestra, ah, porque eu dou aula, ah, porque eu venho na hora de extra, ah, porque eu vou num posto fixo, porque eu vou na viatura. Problema seu se você fez isso. Não cobre que o outro reconheça isso. Faça para você, não para que o outro te aplauda como de repente um guarda multifuncional. Ah, porque eu já fui comandante, na minha época sua época acabou. Agora é outra época. Viva o instante que você está vivendo muito bem, porque ele vai passar. A memória é uma caixinha lá no passado, o futuro pode nunca nem chegar, porque sempre que chegar será chamado de presente. Mas é necessário que a gente pense sobre isso. Por isso eu comecei o vídeo falando das relações interpessoais dentro das corporações. Nós temos sim injustiças legislativas, falta de integração, falta de entrosamento, antigos que se acham donos da corporação e novatos que não respeitam aqueles que construíram. Temos dificuldades internas, sim, o respeito é exigido, mas para que nós consigamos, para que a maldade seja menor na inveja e naqueles atos que destroem muitos companheiros, nós deveríamos fazer uma autoanálise. E isso só cabe a nós. Quando nós não coubermos mais dentro da corporação, não deveríamos fazer a corporação caber dentro de nós, porque nós vamos passar e a instituição ficará. É necessário que nós façamos esta reflexão do mal que eu posso combater em mim, de como trabalhar melhor, de como tratar as pessoas melhor. Se nós fizermos silêncio, nós vamos ser donos desse instante, mas somos escravos das nossas palavras. Por isso que é necessário pensar sobre. A corporação tem jeito, a cidade pode mudar, o Brasil pode melhorar, desde que você perceba que isso acontece. E para finalizar, lembra aquele dia que você estava triste ou que você estava doente? Nada tinha graça. Nem o alimento, nem a companhia, nem o lugar. Talvez você esteja assim na sua corporação, doente. Por isso, nada tem sabor, nada tem prazer e nem a gratidão do trabalho que Deus te deu e que, por meio dele, fez com que você até hoje sustentasse família, tivesse bens e, acima de tudo, fosse uma pessoa respeitada na sociedade por ser uma pessoa útil. Pense nisso. E na próxima vez que pensar que a corporação não tem jeito, que isso aqui não muda e que as coisas continuarão da mesma forma, imagine que talvez esteja falando sobre você e não sobre uma realidade que é possível sim alterar, porque a única certeza do mundo é a mudança. Estamos juntos, a vida é muito boa e sempre vai dar certo.